Olá, eu sou o professor Michel, editor do blog História Digital, um pouquinho rouco, porque peguei uma gripe forte aí nesse friozinho de inverno. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito de política e religião na chamada Antiguidade Oriental. Então, quando a gente fala em Antiguidade Oriental, a gente está falando de regiões que ficavam localizadas lá no Crescente Fértil. Crescente Fértil, a gente já falou aqui, já tem um vídeo, está lá na descrição, inclusive, vocês podem acessar a nossa videoaula anterior. O Crescente Fértil, então, é uma região, uma macro-região geográfica, que englobava várias civilizações da antiguidade africana, no caso do Egito, e asiática, no caso da Mesopotâmia, Fenícia e Israel. Então, essa região do Crescente Fértil englobava civilizações que ficavam no meio do deserto, mas tinham como característica rios que fertilizavam a terra. Na história também é utilizado o termo Antiguidade Oriental, como um contraponto à chamada Antiguidade Clássica. Então, a Antiguidade Oriental engloba Mesopotâmia, Antigo Egito, os antigos hebreus, engloba também os antigos fenícios, os persas, entre outros. Então, em contraponto à Antiguidade Clássica, que engloba a Grécia Antiga e a Roma Antiga. Então, nesse caso, a gente vai falar apenas de duas civilizações. Nesse caso, a gente vai falar aqui do Egito, okay? E Mesopotâmia. Quando a gente fala em política e religião, a gente está falando de duas características que se entrelaçam. A política e a religião elas se complementam, especialmente nessas duas antigas civilizações. Então, começando pela política. A política no Egito e na Mesopotâmia, ela era caracterizada por ser uma política baseada na teocracia, ou poder teocrático. Se a gente vai no sentido da palavra, a gente vai ver que a palavra teo, ela significa Deus ou religião. Deus ou religião. E a palavra cracia, assim como tel, vem do grego e significa poder. Então é um poder que vem de um Deus ou de uma religião. É claro, esse é o sentido etimológico, a gente vai ter que entender como é que isso funcionava na prática. Na prática, significava que o rei ele tinha um poder garantido, segundo os mesopotâmicos, segundo os egípcios, garantido pelos deuses. Ou, em outras palavras, o rei era um enviado dos deuses. Então, na Mesopotâmia, geralmente o rei era chamado de patesi. O rei era chamado de patesi. E no Egito Antigo é mais fácil. O rei era chamado de faraó. Então, tanto o faraó egípcio quanto o patesi na Mesopotâmia eram considerados enviados dos deuses. Aqui a gente tem uma imagem, ó, que legal. Aqui é uma imagem de uma pintura do Antigo Egito, uma gravura do Antigo Egito, que mostra aqui um rei com essa característica teocrática. Veja que todos deveriam obedecer, respeitar e se submeter à divindade real. Então, no caso, é claro que o rei ele tinha que se comportar como se fosse um deus. Então a gente vê que a própria coroa utilizada, os aparatos utilizados, as vestimentas, eram utilizadas de certa maneira para convencer a população que aquele monarca, que aquele rei era um enviado dos deuses. Então isso é poder teocrático. Então é um poder que está totalmente vinculado à religião. E despotismo também está vinculado à teocracia. Despotismo significa que o poder do rei não poderia ser de jeito nenhum questionado. Então esse poder não podia ser questionado. Afinal, se esse rei é o enviado dos deuses, o poder dele não pode ser de forma alguma questionado. A religião destas duas civilizações, assim como de outras da Antiguidade Oriental, era uma religião politeísta. Então, se a gente vai no sentido da palavra, quem que nunca ouviu falar em politeísmo, né?
É até fácil, mas como o professor Michel gosta de explicar tudo certinho, então vamos lá para o significado etimológico da palavra. É quando a gente tenta, a partir da composição da palavra, chegar na resposta. É muito bom, inclusive, para a gente entender. Então a palavra poli significa vários ou muitos. E tel, olha lá, a gente já viu, ó, teísmo, tel, tá vendo o grego também, ó. Tel significa Deus ou deuses. Então, o politeísmo é a característica da religião de uma civilização que acredita em vários deuses. Olha que moleza. E no caso do Egito e da Mesopotâmia, esses deuses tinham características antroposomórficas. Ah, agora vamos lá, olha aí, ó. Olha que legal, tudo do grego. Ó. Afinal, foi do grego que se originou a língua portuguesa. Né? O latim veio do grego e o português veio do latim. Então, geralmente as palavras da língua portuguesa elas têm essas composições que vêm do grego e do latim. Então, aqui a gente tem uma palavra em grego que significa homem, antropos. Né? Antropologia, no caso, a ciência que estuda o homem. A gente sempre ouve falar nessa palavra, fica mais fácil da gente entender. A palavra zou significa animal, tchan, e mórfico significa forma. Ah, que beleza, hein? Olha que fácil que fica da gente entender. Ficou meio poluída a tela, mas fica bem facinho da gente entender. Então, os deuses, esses vários deuses, tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, eles tinham característica de homem e de animal. Né? Aqui, por exemplo, Anubis. Anubis. Vamos lá, Anubis. Anubis era um rei. Era um deus. Anubis, que era o deus da morte. Deus da morte no Antigo Egito. Anubis, ele tinha esse rostinho aqui, ó, né, de animal, uma espécie de coiote, e o corpo de homem. Então, era um deus antropozoomórfico. Tinha forma animal, no caso aqui da sua cabeça, e forma humana, no caso aqui do resto do corpo. Então é isso. Aprendemos o que significa política teocrática e despótica e o que significa religiões com características politeístas e antropozoomórficas. Galera, se vocês gostaram, favoritem o vídeo, recomendem. Na descrição do vídeo tem outros materiais que vocês podem utilizar também. É isso aí. Até a próxima. Valeu!